da nascente ao deságue. O Rio São Francisco se transforma por cada lugar que passa e transforma a vida de quem passa por ele. Suas águas se renovam por toda a sua trajetória e ele cresce um pouco mais em cada encontro do seu curso. O velho Chico conta a nossa história. E assim, inspirados e motivados pelas mudanças, decidimos evoluir mais uma vez. Agora, a Faculdade 7 de Setembro é o Centro Universitário do Rio São Francisco. Ou melhor, a Unirios. Um lugar preparado para você que está sempre em transformação. Unirios. Nosso futuro começa agora. Bom, a gente vai dar continuidade aqui hoje à segunda jornada de processo tributário organizada aqui pelo IAJUF. E eu tive a honra de ser convidado para falar sobre um tema que me é muito caro, um tema que eu gosto muito, que é transação tributária. É um tema que está muito em voga, seja na prática, seja na teoria. E apesar de a gente ter pouco menos de 2 anos aí de transação tributária, já tem muita coisa para se falar. Por isso, o título que eu sugeri para essa nossa conversa de hoje foi esse, né? Como é que nós estamos, como estamos indo até agora. Então, para a gente começar aqui, eu queria primeiro agradecer o convite, na pessoa de Adriana Albuquerque, que é a coordenadora da nossa pós-graduação em processo tributário, que me chamou para ministrar algumas disciplinas. Ministrei no último bloco aí negócios jurídicos processuais, fazenda pública e também recurso especial e extraordinário. E também dizer que para mim é uma responsabilidade muito grande estar falando com vocês aqui agora, porque quem falou antes de mim é muito bom. Felipe Duque e Péricles, colegas aí valorosos da Procuradoria, conversaram com vocês. E eu tenho certeza que puderam passar muitas lições importantes que vocês aprenderam bastante. E amanhã encerra com a Adriana também. Então, acompanhar o nível dessa galera aí é uma tarefa difícil. Mas estou aqui para isso, né? O desafio é melhor quando ele é grande, é forte, difícil. Então, eu espero que a gente possa ter uma conversa boa aqui. A gente tem 1 hora, tá? É 1 hora para a gente falar aqui sobre esse tema. É muito interessante. E eu estava pensando em primeiro falar 40 minutos aí, depois abrir uma pergunta. Mas eu conversei com o Duque ontem, e ele me disse que havia falado aí, conversado, acompanhado o chat, estou acompanhando o chat aqui, para a gente ir conversando aí, para a gente ir debatendo algumas questões. Então, fiquem à vontade, comentem aí no YouTube. E a gente vai comentando aqui ao longo do tempo. Eu falando é meio complicado, né, de acompanhar as perguntas. Mas eu tô à disposição para a gente debater. Bom, primeiro, meu nome é Murilo Teixeira Velino, como vocês já devem saber. Eu sou bacharel e mestre pela UFPE, sou doutorando pela UFBA. Sou procurador da Fazenda Nacional e atualmente eu estou chefiando a divisão de assuntos fiscais na 5ª Região. E dentro dessa divisão existe uma subdivisão, um subnúcleo, responsável pelas transações individuais e pelos negócios jurídicos processuais no âmbito da Procuradoria. Bom, pessoal, além disso, eu escrevo também. Se vocês entrarem lá no site da editora Juspodium e colocarem meu nome na busca, vocês vão ver vários livros, coletâneas, livros individuais de minha autoria. Já disse, né, que é um tema muito atual. Transação é um tema muito atual. E é um tema que ele está inserido dentro de um tema maior, que é consensualidade e poder público. E sobre esse tema da consensualidade do poder público, eu já vou adiantar aqui que, junto com outro grande autor também, grande advogado público, procurador do município de Recife, Ravi Peixoto, a gente encerrou semana passada a escrita de um livro, um pequeno ensaio, cujo título é exatamente esse, Consensualidade e Poder Público.
Esse livro está para revisão, a gente já tem editor para publicar, vai ser pela editora Juspod, vai contar com um prefácio de Leonardo Carneiro da Cunha, que foi meu orientador no mestrado, também orientador de Ravi, e é o pai aí da Fazenda Pública em Juízo, né? Léo é o cara dessa matéria. E muito do que eu vou tratar aqui com vocês vai estar também nesse livro, claro, de maneira mais aprofundada, de maneira desenvolvida. Então já convido aí vocês para quando o livro for publicado, vocês também adquirirem aí para a gente debater, para a gente conversar, porque a gente vai falar bastante sobre o tema da consensualidade, mas especificamente aqui hoje a gente vai falar da transação tributária. Bom, meus amigos, então colocado aí, né, a apresentação, os termos iniciais da apresentação, vamos ao tema propriamente dito, que é a transação tributária. Primeiro eu vou falar um pouco, né, tentar inserir a transação tributária dentro desse novo paradigma da consensualidade perante o poder público. E depois a gente fala especificamente sobre as modalidades de transação tributária. E depois a gente encerra aí trabalhando sobre os dados atuais que a gente tem sobre transação e algumas perspectivas a uma grande discussão que se encaminha pela frente. É um tema até bastante interessante para quem quiser escrever, para quem quiser estudar sobre isso. É um tema aí que a gente está sendo desafiado diuturnamente sobre ele. Bom, primeiro ponto, meus amigos. Eu parto da premissa de que existe um microsistema de técnicas de solução consensual de conflitos para o poder público. E o que é que eu quero dizer por microsistema? O primeiro ponto é que a gente tem que superar aquele mito, e é efetivamente um mito, de que a indisponibilidade do interesse público implicaria a intransigibilidade das matérias, das questões de interesse público. Existe uma lógica para que a gente estude isso. Qual é a lógica? Quando a gente pensa na tutela do interesse público, a gente pensa na figura do Estado, um ente personalizado, que através dos seus órgãos tutela a res pública, a coisa pública, o interesse público. Só que vejam, o Estado, como pessoa jurídica, ele precisa atuar através de seus órgãos, nós, servidores públicos. Então, quando a gente pensa que o Estado atua através dos seus órgãos e atua como pessoa jurídica, tutelando o interesse que não é seu, porque a coisa é pública, a coisa não é do Estado, pessoa jurídica, a coisa é da sociedade, de todos nós. Então, se o Estado tutela a coisa pública, ele não pode dela dispor, por uma razão muito simples. Ninguém pode dispor sobre aquilo que não é de sua titularidade. Então, normalmente, quando a gente pensa em questões de ordem pública, a gente pensa em proteção de interesses ou direitos que são de titularidade para além dos sujeitos que o protegem. Então, quando o Estado protege o interesse público, está protegendo o interesse que está para além da sua esfera de direito. Que é uma lógica completamente diferente do direito privado, né? Quando a gente fala na tutela do interesse privado, eu disponho sobre aquilo que é meu. Eu estou falando aqui para vocês com um celular e estou com 2 computadores abertos aqui na minha frente. Um desses computadores é meu. Se ele é meu, eu posso aliená-lo. Eu posso dispor daquilo que eu titularizo. As situações jurídicas titularizadas por mim podem ser, por mim, dispostas. Elas são disponíveis. Então, quando a gente pensa em indisponibilidade do interesse público, a gente pensa exatamente sobre a impossibilidade de o Estado dispor do interesse que tutela, porque esse interesse não é de sua titularidade, né? Apesar dele ser responsável pela tutela. Só que existe uma mudança. A gente vai ver que isso é, como eu disse no início, um grande mito. Um grande mito. E aqui, vejam lá, eu não estou tirando isso aqui da cartola, não. Isso não é uma tese que eu estou tirando da minha cabeça aqui, simplesmente porque eu vi a luz, não. Não tem nada a ver com isso. A gente vai ver que existem diversas, múltiplas fontes formais que permitem expressamente ao Estado dispor do interesse público, dispor do direito público, certo?
Isso tem muito a ver com o chamado novo perfil da administração pública, que deixa de ser uma administração gerencial e passa a ser uma administração consensual ou dialógica. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que quebrar a bipolaridade tradicional que existe entre administrado e administradores, entre Estado e pessoa e cidadão. Se a gente pensa em bipolaridade de interesse, a gente sempre coloca ou tende a colocar o interesse de um contraposto ao interesse do outro. Veja, se a gente quebra com essa bipolaridade e passa a identificar que existem interesses comuns, é muito natural que os interessados, aqueles que possuem interesses comuns, dialoguem e cheguem a um consenso para superar eventuais conflitos. Então, quando a gente pensa em administração consensual, a gente pensa numa administração que quebra com essa ideia de que é adversária do administrado. O fisco não é adversário do contribuinte. Na verdade, a administração pública e os administrados, o fisco e os contribuintes, atuam em conjunto na tutela do interesse público. É interessante para a sociedade que o contribuinte pague o tributo devido, nem mais, nem menos. É interessante que os atos administrativos sejam realizados dentro dos parâmetros legais, nem fora dele, nem que haja ausência de, nem que haja ausência de proteção. Por exemplo, a lei 14.133, que eu ainda estou tendo que filar o número, viu? Porque no meu tempo era 8666. Só que a nova lei 14.133, que é a nova lei de licitações e contratos administrativos, ela prevê uma nova modalidade de licitação, chamada de diálogo competitivo. Além disso, ela institui também os dispute boards, que são aqueles boards voltados à resolução de disputas que surgem no desenvolvimento dos contratos administrativos. A nova lei de licitações e contratos prevê também a dissolução, a resolução consensual dos contratos. Essa modalidade de licitação, esse diálogo competitivo é interessante, porque a própria administração pública reconhece que não tem capacidade técnica de definir previamente os contornos da contratação que ela quer realizar. Então, o que é que ela faz? Ela chama os possíveis concorrentes, os possíveis licitantes, para que, em diálogo com a própria administração pública, desenhem os termos daquilo que será colocado como requisito para a contratação. Então, eis aí um exemplo bastante claro da administração consensual. Tem vários outros exemplos. A possibilidade de firmar negócio jurídico processual, as transações que não sejam transações tributárias reguladas na 13.144, os TACs, que estão na Lei de Ação Civil Pública já há bastante tempo, a mediação e a conciliação, o acordo de leniência. Então, notem, já é uma realidade muito grande na nossa vida essa perspectiva de consensualidade. E percebam, a consensualidade na administração pública, ela reforça um dos princípios esculpidos lá no artigo 37, caput da Constituição, que é o princípio da eficiência. Porque é natural que as disputas, quando sejam judicializadas, elas sejam disputas mais caras, seja ao Estado, seja ao contribuinte. E mais caras em termos financeiros e em termos temporais. O processo, naturalmente, o processo demora. Então, quando o contribuinte e o fisco, o administrado e a administração, se unem para resolver, para solucionar de maneira consensual um conflito, a tendência é que essa solução seja eficiente porque é mais barata. Mais barata em termos temporais e mais barata em termos econômicos. Então, a gente pensar em consensualidade na administração pública faz com que a gente pense na administração e materialize, não é, o princípio da eficiência, tá bom? E aí, pessoal, a autocomposição em matéria de direito público, ela não pode esbarrar na ideia de direitos indisponíveis.
Veja, o direito tutelado pela Fazenda Pública é um direito indisponível, é o direito da sociedade, ela não pode dispor daquilo que não é dela. Foi o que eu falei no início. Mas notem, percebam, que o fato da gente considerar um determinado direito indisponível não significa que o seu titular ou aquele que o tutela não possa dispor de parcela de sua proteção. Então, pronto. Então aqui agora parece que Murilo está ficando louco, né? Murilo está dizendo que o direito indisponível é disponível. Veja lá, é mais ou menos isso. Quando a gente fala de direito indisponível, o que a gente quer dizer é que existem determinadas situações jurídicas subjetivas cujo núcleo mínimo de proteção não pode ser atingido, seja por vontade do próprio titular, seja por vontade de terceiro. Mas esse núcleo mínimo, além dele, existe um grande amálgama de desdobramentos dessas situações jurídicas indisponíveis que podem ser objeto de disposição e, portanto, podem ser objeto de autocomposição e, assim, podem ser objeto de transação. Existem exemplos muito claros, muito claros. Eu sempre dou esse exemplo. Se alguém já me viu falando sobre isso, vai ver que vai até lembrar que o exemplo é repetido. Quando você se inscreve para o Big Brother Brasil, não é? Tem um monte de gente aqui que eu sei que já se inscreveu. Eu mesmo tenho vontade de me inscrever, nunca me inscrevi não, mas eu tenho vontade. Quando você se inscreve para o Big Brother Brasil, você está abrindo mão parcialmente do seu direito à imagem e do seu direito à liberdade. Por que parcialmente? Porque durante um certo tempo que você está no programa, você se coloca em uma situação de cárcere e você expõe a sua intimidade e a sua vida para o Brasil inteiro. O direito à imagem e o direito de ir e vir são direitos fundamentais e, portanto, indisponíveis. São protegidos por cláusula pétrea na Constituição. Mas isso significa que todo o seu âmbito de proteção é indisponível, não pode ser objeto de autocomposição? Claro que não. Se fosse assim, o Big Brother seria inconstitucional. Não é? É só um exemplo. Tem outro exemplo também, o direito do menor. Né? O direito do menor tutelado em juízo é um direito indisponível. Mas se houver a propositura de um negócio jurídico, seja processual, seja material, no bojo de um processo em que se discute o direito do menor, e o seu direito for mais protegido ou for melhor protegido por aquela negociação, ele não pode negociar, o seu representante legal não pode negociar? Claro que pode, isso acontece todo dia. Quando existe acordo sobre alimentos, é autocomposição sobre direito indisponível. O que é que não pode, né? Vamos lá, o que é que não pode? Eu não posso me vender como escravo. Porque aí eu estaria invadindo aí, atingindo esse núcleo mínimo de normatividade de direito fundamental. Eu não poderia me submeter a ter aqui na minha casa uma câmera 24 horas por dia, ad eternum, sem a possibilidade de eu retirá-la. Porque aí eu estaria atingindo um núcleo mínimo de normatividade do meu direito fundamental à imagem. Veja, eu sou titular dele. Eu sou titular do meu direito de liberdade. Eu sou titular do meu direito de imagem. Mas nem eu mesmo posso dispor, né, completamente de todo o seu âmbito de proteção. Então, quando a gente fala... Então, é basicamente isso, pessoal. Quando a gente fala de direito indisponível, não significa que todo elemento de proteção é indisponível. Parcela dessa proteção pode ser objeto de autocomposição. Certo? Tem fonte. Eu falei que tinha fonte, né? Eu tenho que dizer a vocês várias fontes. Se vocês forem dar uma observada aí, lá na Lei 13.140 de 2015, no artigo 3º, é mencionado expressamente isso. Direitos indisponíveis que admitam autocomposição. Direitos indisponíveis que admitam transação. Então, o direito público, né, o direito tutelado pela Fazenda Pública, ainda que indisponível, ele pode ser, sim, objeto de autocomposição e, portanto, pode ser objeto de transação, certo? Isso é uma lição bem antiga, porque, veja, eu falei do início que havia um microsistema, não foi? Eu falei, tem aqui um microsistema de solução consensual de conflitos. E existem fontes normativas. Para que eu tenha um microsistema, eu tenho que ter um conjunto de fontes que se comunicam entre si, superando lacunas e superando contradições internas,
para que a gente tenha um conjunto de normas apta a reger as relações de consensualidade. Basicamente, a gente tem uma cláusula geral de autocomposição para o poder público, que é o artigo 26 da LINB. Certo? Além disso, a gente tem as regras sobre autocomposição que estão no CPC, artigo 174 e artigo 190. A gente tem a lei 13.988, que é a lei da transação tributária. E a gente tem a lei 13.140, que eu também falei aqui. Certo? Esse seria aí, mais ou menos, as principais normas que compõem esse microsistema. Porque todas essas fontes que eu falei, elas são fonte de normas que permitem a disponibilidade do direito público, a autocomposição pelo poder público. Mas não é só isso. Existem milhares de normas jurídicas, milhares de fontes que consagram normas jurídicas que trazem expressamente a possibilidade de autocomposição pelo poder público. Porque isso é um negócio meio estranho. Quando a gente estuda direito administrativo, a gente não saca isso, porque isso nunca é apresentado como um microsistema. Você estuda um pouquinho de direito civil, você estuda um pouquinho lá administrativo, licitações e contratos, você estuda um pouquinho em processo, você estuda um pouquinho em tributário. Mas isso nunca é apresentado como um conjunto de fontes. Então, eu vou listar aqui algumas para vocês, a título de exemplo. Lei 7347, que é a Lei de Ação Civil Pública, que prevê o termo de ajustamento de conduta. O CPC, como eu já falei, nos artigos 174 e 190. A Lei 13.140, que eu também já mencionei aqui. A Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações, que eu também mencionei. A Lei 12.529, que trata dos acordos nos procedimentos sancionatórios do CAD. O próprio CTN, que trata da transação como técnica de extinção dos créditos tributários, lá no artigo 156. Você tem a Lei 10.522, que foi alterada pela Lei 14.112 de 2020, passando a mencionar expressamente a hipótese de transação. A Lei 10.522 também foi alterada pela Lei de Liberdade Econômica e prevê expressamente a possibilidade da PGFN realizar negócios jurídicos processuais. A gente falou muito sobre isso na pós-graduação, muito. A gente teve 2 aulas só sobre isso, só sobre esse tema. Você tem também, bem antigo aí, o Decreto-Lei 3365 de 41, que fala sobre celebração de acordo na desapropriação. A Lei 10.259, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais. O artigo 8º da Lei 12.153 de 2009, que é a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Em suma, meus amigos, tem aí uma miríade. Lá no livro, a gente traz mais alguns outros exemplos. A gente vai trazer, eu e Ravi, a gente vai trazer alguns outros exemplos. Mas só para vocês verem aqui, a gente tem que reconhecer que existe, a gente tem que virar a chave. É um giro de 180 graus. Um giro de 180 graus. Hoje, é possível ao poder público autocompor. A exceção é a impossibilidade. Agora, claro, vejam que aqui eu não estou falando que é banda voou, né? Aqui eu não estou falando, obviamente, que o agente público pode dispor da coisa pública como o sujeito privado pode dispor. Claro que não. O agente público está vinculado aos princípios que regem a administração pública. Ele está vinculado à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então é natural que haja requisitos, que haja amarras, que haja necessidade de você motivar a sua decisão. Isso é óbvio. Mas a regra é a possibilidade. Beleza? E aqui, meus caros, a gente entra propriamente em um dos desdobramentos, percebido, né, que é possível autocompor em matéria de direito público. A gente entra em um dos seus desdobramentos, que é esse ponto da transação tributária. A transação tributária é interessante perceber porque nunca houve uma vedação à transação tributária. Nunca houve. A Constituição não prevê nenhuma vedação à transação tributária. Muito pelo contrário. O CTN, ele prevê expressamente, no inciso 3º do artigo 156,
que uma das formas de extinção do crédito tributário é a transação. Só que a transação, ela é mencionada de novo lá no artigo 171. E o artigo 171 admite a realização de transação desde que haja lei regulamentadora. É interessante porque foi mais de meio século para a gente perceber que a transação tributária era um instrumento de eficiência na gestão da coisa pública. Foi somente em outubro de 2019, com a MP 899, né, que à época foi chamada de MP do contribuinte legal, que a gente viu regulada a possibilidade de transação tributária. A MP 899 ela foi convertida na Lei 13.988, que é a lei que rege a transação tributária. Então, veja, 50 anos. 50 anos para a gente regular essa técnica, não é? Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês sobre transação é o seguinte, isso é um erro muito comum, tá? Até os advogados assim, que trabalham com direito tributário, eles cometem muito esse erro. Não, porque eu fiz um parcelamento. Aí quando você vai olhar o processo administrativo, não é parcelamento, é transação. Meus caros, transação não é parcelamento, certo? Primeiro ponto. Uma diferença dogmática. Transação é causa de extinção do crédito tributário. Parcelamento é causa de suspensão do crédito tributário. Então, são dois institutos cuja natureza jurídica é distinta. Aí você vai me dizer, não, mas, Murilo, mas eu já dei uma estudada aqui nesse tema, eu já conheço a transação tributária. E eu sei que na transação tributária, você pode diferir o pagamento do tributo. Isso não é um parcelamento? Veja, a transação, como resultado de uma negociação, como resultado da autocomposição, é possível que no termo de transação, as partes que estão transacionando, elas entendam pela forma como se dará a extinção daquela obrigação. Então a gente pode transacionar no sentido de compreender que haverá um diferimento no pagamento da obrigação, porque só assim será possível pagar. E ao fim e ao cabo, quando houver o pagamento da última parcela, a gente vai reconhecer a eficácia extintiva daquele negócio. Aquela negociação. Não tem nenhum problema disso acontecer. Então, sim, existe na transação um diferimento no pagamento. Mas isso não faz com que ele se confunda com parcelamento. Por uma questão dogmática, como eu já falei. E tem outro exemplo, tem outro motivo também. Esse motivo também de ordem um pouco mais teórica. Perceba, quando a gente tem um refis, né, vários refis, né, a gente chama os parcelamentos tributários genericamente considerados de refis. Então, quando você tem os refinanciamentos, a lei que regula o refinanciamento, ela traz um corte. Existe um corte objetivo. Então, se você é contribuinte, independentemente da sua situação econômica, se você se adequa àqueles requisitos objetivos, você pode parcelar. Notem, isso é reflexo da proteção da isonomia formal. Não é? Independentemente da sua capacidade contributiva, independentemente da sua situação, da sua capacidade econômico-financeira, se você se adequa àqueles requisitos legais, você pode parcelar. Então, notem que o parcelamento ele oferece as mesmas condições a sujeitos que estão em uma situação totalmente distinta. Totalmente distinta. Isso não acontece com a transação. Porque na transação, a possibilidade do poder público negociar com o contribuinte faz com que seja possível e até necessário que no momento do oferecimento da possibilidade de transação, o fisco leve em conta elementos subjetivos. Claro que um contribuinte que tem uma capacidade de pagamento maior, uma capacidade contributiva maior, ele vai receber condições totalmente distintas de um contribuinte que possui capacidade de pagamento menor. Então, vejam, a transação, ela protege, ela reforça a isonomia material, que é aquela isonomia aristotélica. Tratar os iguais como iguais, os diferentes como diferentes, na medida das suas diferenças. Então, a transação tributária, ela protege a isonomia
material, enquanto o parcelamento protege apenas a isonomia formal, certo? A ideia aqui é que na transação você só vai oferecer descontos, você só vai oferecer uma possibilidade maior de diferimento no pagamento a quem efetivamente precisa. Veja, tão injusto quanto não oferecer a quem precisa a transação é oferecer o parcelamento a quem não precisa. Só que no parcelamento não é possível negociar, o parcelamento já é pré-moldado. Na transação é possível. Certo? Então a transação vem aí como um instrumento muito mais eficiente, muito mais justo do que o parcelamento. E aí a gente entra agora para falar das modalidades de transação. As modalidades de transação, elas estão lá no artigo 2º da Lei 13.988 de 2020. Certo? Existem duas modalidades de transação. Ela pode ser por adesão e ela pode ser individual. A Lei 3.140 já previa a transação por adesão. Ela foi prevista aqui em matéria tributária na Lei 13.988. Por que é que a gente precisa de uma modalidade de transação por adesão? Porque a máquina pública, ela não tem perna para atender individualmente a todos os pedidos de transação. Então, quando a gente menciona a transação por adesão, significa que será disponibilizado um sistema, como existe. Se vocês procurarem aí na internet o site Regularize da PGFN, vocês vão encontrar disponíveis todas as possibilidades de transação em negócio jurídico processual. É até interessante para quem estuda o tema consultar esse site, porque lá tem vários exemplos de transação, vários exemplos de negócio jurídico, tem a publicização de todos os créditos submetidos a parcelamento, submetidos à transação, né? Tem diversas informações, os links, porque o parcelamento do crédito da FGTS é feito perante a Caixa Econômica Federal, não é feito perante a Procuradoria. A transação tributária, ela tem a transação excepcional, a transação extraordinária, ela tem a transação para as recuperandas. Então, lá você encontra, no Regularize da PGFN, você encontra todas as informações. Bom, então é necessário que haja a disponibilização da transação por adesão. Só que note, a transação por adesão, mais uma vez eu repito, não é igual a parcelamento, não. Porque quando você vai aderir, você precisa informar os seus dados fiscais. Quando você apresenta suas declarações, no caso da transação excepcional, quando você preenche a declaração disponibilizada, o resultado que você vai obter da proposta de transação, ela vai ser resultado da parametrização do sistema da dívida ativa da União para a sua realidade econômico-financeira. Então, mesmo na transação por adesão, a possibilidade será única, porque você apresenta as suas características específicas e recebe a proposta de transação, e você adere a ela ou não, de acordo com aquilo que você informou à Receita Federal, aquilo que você informou à Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas existem certos casos em que aqueles modelos pré-moldados, aquela transação por adesão não é suficiente. Seja porque a transação envolve outras questões de ordem processual, ou outras questões de ordem material, ou um valor muito grande de patrimônio. E aí, nesse caso, é permitido que o contribuinte apresente o pedido de transação, a proposta de transação individual. Essa proposta, aí sim, ela é enviada, é criado um processo administrativo para tratar dela, e aí a gente tem, pelo menos aqui na 5ª região, um núcleo específico para tratar desses pedidos. Na hora que você apresenta o pedido de transação individual, esse pedido vai ser trabalhado, né, essa proposta vai ser trabalhada, e os colegas vão identificar se é realmente caso de transação individual ou se é caso de transação por adesão, e aí haverá um encaminhamento da questão. Mas é importante que fique claro isso aí, que a gente pode ter as transações por adesão e a transação individual. Essas duas modalidades de transação, elas são desenvolvidas em dois principais eixos. O que é que a gente chama de eixos? É a transação no contencioso, que tem muito mais a ver com o processo tributário, né? A transação no contencioso. E esse contencioso,
É o contencioso administrativo e o contencioso judicial. E a gente tem a transação dos débitos inscritos em dívida ativa da União, que a gente chama transação da dívida, ou transação da DAU, dívida ativa da União, né? DAU. Na transação, na dívida ativa da União, o foco é nas duas modalidades. Seja na modalidade por adesão, seja na modalidade individual. A transação no contencioso administrativo e judicial tributário, ela foca na transação por adesão. E essa transação dentro do contencioso, ela se dá seja para causas de pequeno valor, que são causas até 60 salários mínimos, e também para as causas em que há relevante e disseminada controvérsia jurídica. Então a gente tem transação por adesão, transação individual, dentro dos dois eixos, dívida ativa e contencioso tributário. Dentro do contencioso tributário, a transação abarca o contencioso administrativo e o contencioso judicial, e pode se dar em duas hipóteses. Demandas de baixo valor, até 60 salários mínimos, e no caso de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Portanto, não pode se negar, não é? Até pela questão da própria estrutura administrativa, a possibilidade aí, a prevalência da transação por adesão. Então, qual é o regramento da transação tributária? O Estado de São Paulo e o município de São Paulo já possuem hoje regulação de transação. Mas o nosso foco aqui, claro, vai ser a transação federal. Até porque ele é aplicável em todo o Brasil. E esse evento aqui é nacional, né? Então qualquer pessoa pode estar me assistindo aqui, pode estar conversando com a gente aqui. Então, acaba que a gente vai focar na transação prevista pela Lei 13.988 de 2020, que é uma lei de âmbito federal. Vejam lá. A transação a Lei 13.988, ela prevê de maneira genérica e cabe a atos infralegais a regulação desses eixos da transação. A transação no contencioso tributário, ela é regulada por portaria do Ministério da Economia, que é a portaria 247 de 2020. Por que é do Ministério da Economia? Porque ela pode ser oferecida pela Receita Federal e pela PGFN. Já a transação dos débitos inscritos em dívida ativa da União, como a gestão da dívida ativa da União é da PGFN, se o débito está inscrito, quem gere a transação é a PGFN. Então, a transação na dívida ativa da União, ela é regulada por uma portaria não do Ministério da Economia, mas por uma portaria da própria PGFN, que é a portaria 9917 de 2019. Beleza? E aí a gente já teve diversos exemplos aí, diversas modalidades de transação. A gente pode mencionar aqui a transação extraordinária, que foi aquela transação que surgiu logo depois da pandemia, né, quando se instalou a pandemia. A portaria 9924 de 2020 trouxe a transação para que a gente tentasse evitar aí os danos decorrentes da pandemia. Só que naquele momento, a transação extraordinária foi uma transação de rebote, assim, ela bateu. Pandemia, vamos facilitar a situação do contribuinte, né? Permitir a continuidade da atividade empresarial, mesmo nessa situação de crise aqui, instalada por conta do Covid-19. Depois veio a transação excepcional, que foi regulada pela portaria 14.402 de 2020. E essa sim, moldada para perda de capacidade econômica decorrente da pandemia. Então, a transação excepcional, que ela hoje está válida até setembro, né? Teve reaberturas aí. Se não me engano é isso, ela está válida até 31 de setembro de 2021. Ela exige que o contribuinte apresente uma declaração da sua situação patrimonial atual, para que ele demonstre o impacto que a pandemia do Covid-19 causou no desenvolvimento das suas atividades. Então, essa transação excepcional foi a transação que permitiu hoje que o mercado esteja se recuperando e que a arrecadação venha aumentando. Os nossos dados trimestrais de arrecadação, pelo menos aqui na quinta região, eles já trazem um volume de arrecadação em 2021, segundo trimestre de 2021, muito semelhante ao volume de arrecadação do segundo trimestre de 2018, antes da pandemia. E com certeza absoluta, quando eu falar dos números lá na frente, vocês vão ver que a transação tributária impactou fortemente nisso. Certo? E a gente tem também, né,
a transação por adesão no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica, que está no edital número 11 de 2021, publicado recentemente. E no dia 24 passado agora, 24, houve a disponibilização da transação no contencioso tributário administrativo de pequeno valor, através do edital da RFB número 1 de 2021. Beleza? Então, existem várias normas aqui. A gente vai falar mais para frente um pouco. É um volume muito grande de fontes infralegais que regulam a transação tributária. Vejam lá. Continuando aqui, vejam. A transação no contencioso tributário, ela... Ah, sim, Marina, eu vi que você manifestou aí mais uma vez. Veja, essa ideia de disponibilidade do interesse, ela se aplica a todas as hipóteses em que existem agentes administrativos ou agentes públicos com competência de disposição. Com isso, eu não quero dizer que toda disposição é legal, é constitucional ou é legítima. Não estou dizendo isso, não. O que eu quero dizer é possível dispor do interesse público, é possível dispor da coisa pública. Agora, obviamente, essa disponibilidade, essa autocomposição, ou mesmo abrir mão, né, do interesse público, isso precisa ser feito, claro, respeitados todos os parâmetros legais. E aqui a gente está falando dos parâmetros legais para a transação tributária, né? Que é uma das hipóteses de consensualidade em que a própria transação, se a gente for lá no artigo 840 do Código Civil, a gente vai ver exatamente isso, que a transação envolve a disposição de parcela dos interesses de ambos os sujeitos, de todos os sujeitos que estão transacionando ali, que estão negociando, eles abrem mão de parcela do seu interesse, certo? Marina, a transação no contencioso tributário, ela só é apta a extinguir a execução se todos os créditos forem extintos. Porque, veja, se eu tenho uma execução fiscal, ou se eu tenho uma demanda de defesa, né, que não é execução fiscal, aquelas defesas heterotópicas, uma demanda do contribuinte contra o fisco, em que está se discutindo, em que o objeto daquele debate é um crédito público, no momento em que a transação tributária extingue o crédito público, o processo vai perder seu objeto, né? Ele vai ser extinto da mesma maneira. Agora, como a gente falou anteriormente, as hipóteses de transação atualmente reguladas, elas prevêem diferimento do pagamento. Então, enquanto houver o diferimento do pagamento, enquanto o pagamento vai se realizando, ainda que haja a transação, o processo não será extinto. Mas é necessário que o processo fique suspenso. Na prática diária, quando a gente identifica que um determinado débito foi objeto de transação e está submetido a esse diferimento, a gente pede a suspensão do processo enquanto se desenvolvem não somente as tratativas, mas a realização das obrigações recíprocas dos sujeitos que transacionam. Então, enquanto o contribuinte está pagando, né, aquilo que acertou na transação, na verdade, essa pergunta foi de Mariana, né? Mariana Lobato que fez essa pergunta. O processo ele não será extinto, mas a cobrança não vai poder continuar se aquele débito ele já foi objeto de uma transação. E aí o contribuinte está cumprindo com suas obrigações conforme acertado com o poder público. Então a exação não pode continuar, mas o processo não é extinto, não. Ele só é extinto quando, finalizado o pagamento, cumprido todos os termos da transação, o próprio débito objeto da execução, ele é extinto. Certo? Então, uma vez firmada a transação, não implica aí automaticamente a extinção do débito. Agora, se for, por exemplo, colocado como condição, assim, olha, para você transacionar, você tem que abrir mão, você tem que desistir dos embargos. Nesse caso, note, não é a transação que faz com que o embargo se extinga. É que primeiro você tem que pedir a desistência para cumprir um requisito para a realização da transação. Então é uma situação diferente, né? Primeiro você cumpre esse requisito. Caio, a transação não gera uma novação. A novação, lá no Código Civil, ela é uma hipótese especial de extinção do crédito. Você extingue o crédito e surge um novo decorrente daquela extinção anterior. Então, veja, a transação ela não gera novação, porque ela não faz surgir um novo débito. Não é uma nova CDA.
Não é uma nova obrigação, é a mesma obrigação. Então aqui não existe inovação. Também não se confunde, os institutos são distintos. E aí Mariana complementa aqui o questionamento, né? Se o contribuinte parar de realizar o pagamento, ele irá voltar ao processo no estado em que estava, ou algumas dívidas seriam excluídas? Depende, Mariana, porque veja, é claro que se você realiza uma parcela do pagamento, esse valor precisa ser, sem dúvida alguma, imputado no débito. Então vamos supor que você transacionou aqui 100 mil, mas só pagou 50 mil. Você descumpriu o acordo. Então, se você descumpriu o acordo, você perde o direito a todos os benefícios da transação, inclusive os descontos, a redução, né, das multas, porque a transação tributária implica isso aí. O que o fisco dispõe é disso, a redução do valor do pagamento. Mas quando você, contribuinte, que transacionou, descumpriu a sua parte no acordo, que era pagar, o negócio é desfeito. Se o negócio é desfeito, a certidão dividativa, o débito, ele retoma a sua exigibilidade no estado em que estava antes da transação. Mas é claro, se você pagou aí 50 mil, aqueles 50 mil serão imputados na dívida. Esse valor será reduzido, né, da dívida. Agora, será reduzido diante do valor cheio, do valor sem os descontos, do valor sem a redução que era decorrente da transação. É dessa forma que funciona. Ok, muito bem. Poderia a concessão de desconto em transação configurar renúncia de receita? Mozart, veja, essa discussão, ela surgiu no momento em que a transação tributária enfim, veio ao Congresso e foi objeto de debate. Não se considera renúncia de receita porque não há previsão de entrada desses valores no orçamento público daquele ano. Então, não é que a administração pública esteja abrindo mão de parcela do orçamento. Aqueles débitos, muitas vezes, seriam débitos que jamais seriam recuperados não fosse a transação. Então, na verdade, não se está abrindo mão de absolutamente nada, muito pelo contrário. Está se reforçando e permitindo que os cofres recebam aquilo que jamais receberiam não fosse a transação. Então acabou prevalecendo a compreensão, depois de que houve debate a esse respeito, de que a transação tributária não implica renúncia de receita. Existem ainda algumas limitações, o capital, algumas hipóteses de transação. O capital não pode ser reduzido, só pode reduzir multa e juro. Isso é uma natureza acessória, que é uma natureza distinta do próprio capital, né, decorrente do fato gerador do tributo. Então acabou por prevalecer essa compreensão de que não se trata de renúncia de receita. Certo? Bom, continuando aqui, né, para tratar um pouco mais da transação no contencioso tributário. Vejam lá. A portaria do Ministério da Economia 247, ela regula que a transação tributária no contencioso, ela vem favorecer, ela vem fomentar a consensualidade. Né? É uma reaproximação entre o fisco e o contribuinte que busca reduzir litigiosidade. A gente já identifica aí a disponibilização das hipóteses de transação do contencioso, seja de pequeno valor. A PGFN já disponibilizou a transação do contencioso tributário de pequeno valor, e recentemente, como eu disse, a Receita Federal também lançou um edital disponibilizando aí a transação no contencioso tributário administrativo de pequeno valor. Então, essa é interessante porque essa é uma distinção, viu? Percebam que, para a transação do contencioso, eu não preciso que o débito esteja inscrito em dívida ativa. Ele pode ainda estar na fase administrativa perante a Receita. Certo? E do ponto de vista da transação a respeito de relevante e disseminada controvérsia jurídica, vejam que relevante e disseminada controvérsia jurídica é um conceito jurídico determinado. E a gente tem a dificuldade aí de consolidar esse conceito indeterminado. O que a gente tem que pensar é que quando a gente fala em relevante e disseminada controvérsia, a gente identifica uma controvérsia que ela ultrapassa muitos interesses subjetivos ou os interesses individuais. É uma demanda que ela impacta em repetitividade.
Então, a identificação das matérias que podem se submeter à transação tributária no contencioso de relevante e disseminada controvérsia jurídica é uma controvérsia, é uma matéria em que se verifica a possibilidade de multiplicação de demandas sobre ela. Vejam que interessante. Pensem comigo, vou falar de processo um pouco agora. A gente sabe que no CPC a gente possui várias técnicas de resolução de casos repetitivos. Beleza? A gente sabe disso. Notem que essas técnicas, o IRDR, recurso especial extraordinário repetitivo, eles visam construir um precedente vinculante sobre matéria repetitiva. Então existe aí uma decisão do judiciário que cria um precedente que vincula inclusive a administração pública. Joia? Percebam que a transação no contencioso de relevante e disseminada controvérsia jurídica é uma técnica que complementa o microsistema de solução de demandas repetitivas. Só que ela é uma técnica que complementa de maneira muito interessante. Veja, só faz sentido eu pensar em relevante e disseminada controvérsia jurídica e disponibilizar um edital para que você, contribuinte, adira a ele, se não houver precedente. Porque se já houver precedente, a administração tem que cumprir. Está lá na Lei 10.522. Então, a eleição dessas matérias pela Procuradoria da Fazenda, matérias que vão se submeter à transação no contencioso irrelevante e disseminada controvérsia jurídica, são matérias em que a Procuradoria entende estrategicamente adequado que não deixe que isso se torne múltiplo, repetitivo, para evitar a formação de precedente vinculante. Então, notem, isso torna mais eficiente, isso resolve o conflito imediatamente e permite que tanto o contribuinte quanto a Fazenda Pública atuem estrategicamente. Atuem identificando, né, a Procuradoria possa, a administração pública possa identificar e evitar a formação, eventualmente no futuro, de um precedente desfavorável a si. E existe norma expressa no sentido de que a divulgação dessas hipóteses de transação ela não significa admissão ou prognose de sucesso de determinada tese jurídica. Não significa isso. Significa apenas que a administração fiscal elegeu uma matéria para submeter à transação tributária. Hoje a gente tem um edital, que é o edital número 11 de 2021, que trata de transação do contencioso tributário. Eu vou ler aqui a ementa dele, porque ele trata da transação do contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica para os débitos de pessoas naturais ou jurídicas, oriundos de contribuição previdenciária e de contribuição destinada a outras entidades ou fundos incidentes sobre a participação nos lucros e resultados, o PLR, por descumprimento da Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000. Acessem o edital número 11 de 2021 e vejam se vocês não podem aí, junto aos clientes de vocês, identificar se não é hipótese de transação no contencioso, certo? Então, a gente tem essa possibilidade. A transação na dívida ativa da União, eu não vou me aprofundar muito por conta do nosso tempo aqui, mas ela traz excelentes resultados aí. Como eu falei, você pode transacionar através lá do site Regularize, você vai encontrar todas as formas de transação, e você pode também aderir ou apresentar uma transação individual. Bom, meus caros, colocado aí esse arcabouço, é o seguinte, nós estamos caminhando muito bem na gestão da transação tributária. Muito bem, muito bem. Eu, como servidor público, eu estou absolutamente orgulhoso do que a transação tributária está nos proporcionando. O primeiro ponto que eu quero dizer é o seguinte, a gente, quando estuda negócio processual e transação tributária, no processo tributário, no contencioso tributário, faz parecer que são institutos distintos, que negócio jurídico processual é uma coisa e transação tributária no contencioso é outra coisa. A prática demonstra que muitas vezes nós firmamos convenções mistas, termos de convenção em que há ali disposição de questões processuais e disposição de questões materiais envolvendo tributo.
Então, lembrem que apesar da gente estudar de maneira estanque os institutos, porque isso é necessário por questões didáticas, na prática, as transações individuais elas se desenvolvem através de convenções, normalmente são questões mais relevantes, questões mais complexas, e na maioria das vezes os termos de convenção trazem normas de processo e normas de direito material tributário. Se vocês consultarem as convenções que estão publicadas no site Regularize, que eu já falei várias vezes aqui, vocês vão poder identificar essas cláusulas processuais e materiais nessas diversas convenções. Isso é um elemento muito interessante. Então, como eu falei, a gente está falando aqui do local em que a gente está após 1 ano e 8 meses da MP 899. Mas hoje, os resultados já são absurdamente relevantes. Então, até agora, a gente está indo muito bem. Eu trouxe para encerrar aqui o nosso bate-papo alguns dados muito relevantes. Primeiro ponto, como eu falei no início, 1 ano e 8 meses, tá? Não tem nem 2 anos. Todos os atos, todas as possibilidades de transação que já foram colocadas à disposição deram cabo a 9 editais e 19 portarias. Tudo isso é o arcabouço infralegal de normas, de fontes que regem a transação tributária. Fora isso, há também as portarias e os editais que reabrem os prazos, né? Eu estou contando aqui somente as previsões originárias. Então, você que é advogado, que atua com processo tributário, você tem aí uma amálgama de situações que podem ser utilizadas para regularizar a situação do seu cliente. Bom, e eu já falei, na quinta-feira passada, inclusive, foi publicado o edital número 1, 2021, da RFB, que regula a transação no contencioso tributário administrativo de pequeno valor. Outra informação, dados de junho, tá? Dados do começo desse mês. A transação tributária, ela superou a marca de 11 bilhões de reais em créditos inscritos em dívida ativa da União que foram objeto de regularização, ou seja, o volume de débitos que está transacionado nesse momento, ou que já foi transacionado, já foi extinta a obrigação, já superou a marca de 11 bilhões de reais. Só a transação excepcional, aquela transação da pandemia, né, que eu falei no início, ela foi responsável por quase 70 bilhões em débito transacionado. E esses 70 bilhões foi resultado de mais de 112 mil transações realizadas. Bom, muito bem. Pois é, Edna, veja, claro que é muito complicado, né, a gente identificar a situação que a gente se coloca aqui. A gente passa por crises das mais diversas áreas, mas eu acho que a transação tributária, ela é, sim, um exemplo de sucesso fiscal. Ela é, sim, um exemplo disso. Então, tratando aqui do nosso tema específico, eu acho que é, sim, motivo para a gente comemorar. É uma iniciativa de bastante sucesso. Bastante sucesso. Certo? Continuando aqui. A transação no contencioso tributário de pequeno valor, que é mais recente, né? Essa regulação é mais recente, bem recente. Ela já superou aí o volume de 1,3 bilhões de reais. E as transações individuais já superam a marca de 5,5 bilhões de reais. E aí, as demais modalidades de transação, né, elas estão abarcando hoje algo na casa de 27 bilhões. Atualmente, dados de junho, porque esse valor já chegou a ser maior no final do ano passado, quando surgiu a transação excepcional. Mas dados de hoje, olha aí, professor Arthur Moura, que falou aqui pra gente também, né, em outras jornadas, salvo o melhor juízo de direito tributário municipal, tá acompanhando aqui, me dando a honra a sua presença. Espero não estar falando muita besteira, viu, Arthur? Se eu falar alguma bobagem, depois você me diz que você é o cara aí do direito tributário. E, por sinal, pessoal, quem quiser estar na procuradoria, viu, comprem um livro de Arthur, que trata da execução fiscal. Foi o livro que eu estudei para o concurso, estudei pelo livro de Arthur para o concurso.
É um livro excelente, muito bom. Tenho aqui na minha biblioteca. Então vejam lá. Outro exemplo aqui. A arrecadação mensal hoje, decorrente da transação, ela supera 400 milhões de reais por mês. Então, mensalmente, entra para os cofres públicos mais de 400 milhões de reais decorrentes apenas da transação tributária. E existem vários exemplos de transações individuais que foram, inclusive, divulgados na mídia. Vocês podem procurar essas reportagens. São transações milionárias. Exemplos aqui, né? Eu separei só alguns. O Comitê Olímpico Brasileiro já transacionou. O Esporte Clube Internacional já transacionou. O Corinthians já transacionou. O Cruzeiro, Série B, né, coitado do Cruzeiro, também transacionou. O Santos Futebol Clube também transacionou. O Porto do Recife, aqui eu estou falando para vocês de Recife, né? O Porto do Recife também transacionou. O Bonanza Supermercados, que é uma rede de supermercados gigante aqui no estado de Pernambuco, também transacionou. Era gigante, né? Tá meio bamba das pernas. O Grupo Abril de Comunicações, né? Que é gestor e dono da editora Abril, também transacionou. O Grupo Itaminas também transacionou. Então a gente tem aí diversos exemplos. Mariana, sem dúvida alguma, a transação ela desafoga o contencioso. E ela é um avanço sensível na implementação, não só da arbitragem, mas na implementação de todas as técnicas consensuais de resolução de conflitos junto ao poder público. Como eu disse para você, ela é só um exemplo, é só uma pequena folha dentro de todas as possibilidades que esse microsistema de solução consensual de conflitos para o poder público pode nos oferecer. Certo? Então, meus caros, nós estamos indo muito bem. Nós estamos indo aí com resultados excelentes. E olha que a gente não tem nem 2 anos de transação. Certo? Para fechar, já que alguém questionou aí no começo, né? Dizendo que é muito importante saber como nós estamos indo e para onde nós vamos. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui a um debate que está surgindo e está surgindo forte quando a gente pensa não só em transação tributária, mas quando a gente pensa em negócio jurídico processual com o poder público. Vejam lá. É óbvio que a administração pública, por conta da impessoalidade, por conta da moralidade e por conta da própria publicidade, ela tem que oferecer tratamento isonômico aos contribuintes. A gente falou sobre isso antes. Imagine, oferecer o tratamento isonômico significa que a transação que eu estou firmando hoje com o Esporte Clube Corinthians Paulista, ela pode funcionar como um precedente administrativo para que o Esporte Clube do Recife peça a transação tributária dos mesmos termos em nome da isonomia. Ou seja, ainda que eu entenda que a transação tributária, principalmente a transação individual, ela é um ato de oportunidade, ela não é um ato vinculado. Não é um ato vinculado. Ela é um ato de oportunidade. A administração pública identifica oportunidade e conveniência. Um ato discricionário. Na hora que a gente recebe uma proposta de transação, a gente identifica se cabe ou não aquela transação e como a gente vai oferecer, quais são os vários elementos do contribuinte que são levados em conta para oferecer ou não aquela transação. Ou os termos em que a transação será oferecida. E os atos são públicos. Vocês vão encontrar na internet aí diversos dados estão públicos. Será que eu, contribuinte, posso me valer de uma transação anterior como precedente para exigir à administração pública que transacione comigo nos mesmos termos em nome da isonomia? Será que eu, como contribuinte, eu, como administrado, posso conhecer de um negócio jurídico processual firmado em um processo de execução fiscal e exigir que o mesmo negócio jurídico seja firmado comigo no meu processo? Se a administração pública tem a obrigação de tratar os administrados, se o fisco tem a obrigação de tratar os contribuintes de maneira isonômica, é possível arguir
E é possível trazer esse questionamento. Esse é um tema muito em voga. Eu acho que esse é um tema que vai bombar aí quando a gente for falar de transação e quando a gente for falar de consensualidade e poder público. O que é que eu tenho para dizer sobre ele aqui? Né? Para dar uma dica aí ou tentar trazer um caminho. Eu concordo com o posicionamento de que a isonomia material, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, são elementos que podem funcionar para que um contribuinte aponte um caso precedente e requeira que, no seu caso, a mesma solução seja aplicada. É possível. É possível. Ah, Murilo, então veja aí, você é procurador da Fazenda. Você está dizendo que eu posso pegar uma transação antiga e pedir as mesmas condições? Eu não estou dizendo isso não, cara. Eu não estou dizendo isso não. O que eu quero dizer aqui é que não existe justificativa para que contribuintes na mesma situação tenham propostas distintas. Só que note, a situação do contribuinte ela pode variar para outro contribuinte por diversas razões. Os parcelamentos que ele já afirmou, o seu comportamento perante o fisco, a natureza dos créditos que ele tem inscritos em nome de si, o tempo em que esses créditos foram inscritos em dívida ativa ou não, o próprio comportamento desse contribuinte no processo, se ele age de má fé, se ele busca se regularizar. O que é que vai possibilitar a administração pública exercer essa discricionariedade, esse juízo de oportunidade e conveniência para aplicar o caso precedente ou rejeitar a sua aplicação? O fundamento das negociações. Então vejam como é importante. Para que quando a gente vai firmar uma transação, a gente tem que ter em mente que aquele ato vai ser público. Se aquele ato é público e é um ato administrativo, não é? O servidor que firma aquela transação, ele tem que fundamentar, ele tem que motivar as razões que levaram ao oferecimento daquela oportunidade da forma que foi feito. E no futuro, caso algum contribuinte venha e argua, olha, aquele caso é igual ao meu, eu quero as mesmas condições. Se o gestor, se o servidor público entender que não são as mesmas condições, ele pode negar. Claro que ele pode negar. Dizer, olha, não vou aplicar esse caso pretérito ao teu caso, não. Mas ele precisa justificar. Porque a discricionariedade da administração, a discricionariedade do fisco, esse juízo de conveniência e oportunidade nas transações, ele possibilita que casos passados não sejam aplicados a casos presentes ou futuros, desde que mediante decisão fundamentada. Certo? Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que, nada obstante a isonomia imponha tratamento materialmente isonômico aos contribuintes, faz parte desse tratamento isonômico que se rejeite a possibilidade de aplicar condições iguais a contribuintes em situações distintas. E cabe ao gestor público fundamentar essa distinção para, a partir daí, negar a aplicação desse precedente. Eu tenho um pouco de dúvida se isso é precedente, viu? Eu tenho que estudar mais esse tema. Mas de negar a aplicação desse caso precedente ao caso presente. Então, é possível, sim, rejeitar, ainda que a isonomia seja um mandamento, ainda que a isonomia seja um direito fundamental, ela deva ser aplicada. É na fundamentação do ato administrativo, na motivação do ato administrativo, que será possível distinguir os casos e oferecer condições distintas a contribuintes em situação distinta. Ok, pessoal. O princípio da equidade poderia ser aplicado. Veja, Mariana, a equidade ela é uma técnica de superação de conflito de norma, segundo a LIMB, certo? Ela não é aí um princípio, ela está mais para um vetor que é levado em consideração na aplicação do princípio da isonomia, certo? Então, eu acho que a equidade aí está dentro de isonomia.
essa situação, esse juízo de equiparar sujeitos em situações distintas, não é? Em dar tratamento equânime, está dentro dessa análise da isonomia. Beleza, pessoal? Se ninguém tem mais questionamentos aí, se ninguém tem mais perguntas, eu acho que a gente conseguiu abarcar todas as perguntas de vocês. A gente fica por aqui, eu me coloco à disposição. Mais uma vez, me sigam lá no Instagram, certo? Visitem minha página lá na Juspodium. Comprem meus livros, né? Importante. E é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos vocês. E vou encerrar por aqui, tá bom? Um abraço, a gente se vê nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha contribuído com a formação de vocês e tenha despertado em todos o interesse por esse tema. Joia? Valeu, um abraço, boa noite.